Amém. Louvado seja o Senhor. O Senhor abençoe a nossa quinta-feira. Sem muitas delongas, vamos ler o versículo de orar a ler. E está em Romanos 3, a partir do 21 até o 24. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Amém. Título: A justificação pela fé. No capítulo anterior, vimos que 5 epístolas de Paulo que estamos abordando enfatizam que não podemos desistir das pessoas por causa de filosofias humanas, mas devemos ajudá-las, amando-as e cuidando delas, para que cresçam em vida e sejam úteis na igreja e na obra do Senhor até atingir a maturidade. O tema desse capítulo é muito importante para a fundamentação de nossa vida cristã. Ao longo dele, discorreremos acerca da experiência de Abraão, que foi justificado pela fé. Uma vez que a justificação pela fé está em oposição à justificação pelas obras da lei, também explanaremos acerca do surgimento da lei e suas nuances longo do Antigo Testamento. Em Romanos 3, 21 e 24, lemos: Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. No início, o homem desobedeceu a Deus ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A desobediência fez com que o pecado entrasse no mundo e, pelo pecado, a morte. Esse legado do velho Adão foi passado a todos os homens de geração em geração. Que legado, hein? Desse modo, o homem tornou-se injusto diante de Deus por causa da desobediência. Hoje, ele precisa conquistar sua justificação. Os versículos acima mostram que o homem pode ser justificado pela fé em Cristo Jesus. Senhor Jesus. A instituição da lei. O homem é justificado pela fé e não por obras da lei. Contudo, o homem natural gosta de fazer obras para Deus, a fim de sentir-se justificado. Desde a época de Caim, podemos enumerar vários personagens da Bíblia que tentaram servir a Deus de acordo com sua capacidade e vontade. Todavia, ele sempre rejeitou esse tipo de serviço. No capítulo 20 de Êxodo, foi instituída a lei. Antes, nos versículos 4 a 6 do capítulo 19, vemos palavras doces e amorosas faladas pelo Senhor ao povo de Israel. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim? Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Porque toda a terra é minha, vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Esses versículos mostram a intenção original de Deus, ter um povo singular em toda a terra, do qual ele mesmo cuidaria, dando-lhe o suprimento necessário. Ele queria aproximar-se desse povo, para fazer dele reino de sacerdote e nação santa. No entanto, o povo respondeu: tudo que o Senhor falou, faremos. O povo de Israel não conhecia a si mesmo. Eles pensavam que conseguiriam agradar a Deus por meio de sua força e capacidade.
Isso desagradou ao Senhor. Como resposta, no capítulo 20, Deus deu ao povo os 10 mandamentos, mostrando um pouco de seus atributos e exigências, e expondo a condição caída do homem. Os 10 mandamentos desenvolveram-se na lei, com seus estatutos e ordenanças. Daí em diante, o povo tentava agradar a Deus cumprindo a lei. No entanto, sabemos que ninguém por si mesmo consegue cumpri-la, pois, se falhar em apenas um item, será reprovado. O tabernáculo. No capítulo 25 de Êxodo, Deus pediu a Moisés que construísse o tabernáculo. Mais uma vez, o Senhor demonstrou sua intenção de estar perto do homem, conforme lemos: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. O primeiro móvel que encontramos no tabernáculo é o altar do holocausto, que ficava no átrio. O fogo do altar vinha de Deus e ardia continuamente, sem se apagar. Depois temos a bacia de bronze. Esta ficava entre a tenda da congregação e o altar do holocausto, e era utilizada por Arão e seus filhos para levar as mãos e os pés. O bronze na Bíblia tipifica o juízo. Hoje na igreja passamos pelo juízo de Deus, e no dia do Senhor todos seremos julgados por Ele. Após passar pela bacia de bronze, o sacerdote adentrava o interior do tabernáculo, o santo lugar, para entrar. O sacerdote passava por 5 colunas, de acordo com a segunda epístola aos Coríntios. Podemos dizer que essas colunas representam os embaixadores de Cristo, aos quais Deus concedeu o ministério da reconciliação. Hoje nós somos esses embaixadores de Cristo, chamados a pessoas que estão no átrio, para entrar no santo lugar e ter uma experiência real no tabernáculo, isto é, reconciliamos as pessoas com Deus. Ao entrar no santo lugar, ao lado direito estava a mesa da proposição. Sobre esta mesa ficavam expostos os pães e as taças de vinhos para libação. Ela representa nossas reuniões, ou seja, o momento em que nos alimentamos da palavra de Deus. Sempre há suprimento em nossas reuniões. Do lado oposto da mesa estava o candelabro. Sua luz nunca se apagava. Através do candelabro recebemos a luz de Deus. No meio do santo lugar ficava o altar do incenso, que representa nossas orações. Oramos ao Senhor e essa oração sobe para Deus como um aroma agradável. Ele então move seu braço e atende à oração da igreja. Avançando, vemos o limite entre o santo lugar e o santo dos santos. Ali existiam 4 colunas que representam os apóstolos que estavam diante da arca do testemunho, contemplando a glória de Deus. No átrio havia a luz natural do sol e da lua. No santo lugar havia a luz artificial do candelabro. Todavia, no Santo dos Santos não havia luz natural nem artificial. Era a glória de Deus que enchia e iluminava aquele local, por completo. O véu que separava o santo lugar do Santo dos Santos foi rasgado em 2 partes, de alto a baixo, com a morte do Senhor Jesus. O véu ter sido rasgado de alto a baixo mostra algo feito por Deus. Isto significa que ele aprovou o monte de Cristo, aliás, a morte de Cristo. Hoje não precisamos pedir licença ou bater uma autorização por escrito para entrar na presença do Senhor. E não há horário, mas a qualquer momento podemos ter comunhão com Ele. A Arca do Testemunho e o seu conteúdo. O tabernáculo foi construído segundo o modelo que Deus mostrou para Moisés no deserto. Nessa época, o véu que separava o santo lugar do Santo dos Santos
estava pendurado nessas 4 colunas, obstruindo a entrada para o Santo dos Santos. As colunas formavam 3 entradas que representam o Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito. Quando o Senhor Jesus morreu, o véu do meio foi rasgado. Esse véu representa o Filho, que foi partido por nós na cruz. No Santo dos Santos havia a Arca do Testemunho, que tinha 2 côvados e meio de comprimento e 1 côvado e meio de largura. Ela era feita de madeira de acácia, coberta e revestida de ouro puro por dentro e por fora, representando o mesclar da divindade, ouro, com a humanidade, madeira. O Santo dos Santos é o lugar onde o homem pode encontrar-se com Deus para contemplar a sua glória e ser transformado por ela. Dentro da arca havia as tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu e uma de ouro contendo o maná. Sobre a arca ficava uma tampa chamada de propiciatório. Com as mesmas medidas da arca, havia 2 querubins talhados, um em cada porta. Ninguém, com exceção de Moisés, tinha livre acesso ao Santo dos Santos. O sumo sacerdote entrava apenas uma vez por ano, no dia da expiação, levando sangue de touros e de bodes, para aspergir sobre o propiciatório e fazer a expiação pelos seus pecados e pelos pecados do povo. Nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, e por causa do pecado fomos destituídos da glória de Deus. Dentro da arca da aliança, debaixo do propiciatório, havia as tábuas da lei, condenando-nos e expondo nossa fraqueza em virtude do pecado. Acima do propiciatório havia os querubins, que representam a glória de Deus, indicando que por causa do pecado permanecemos carentes da glória de Deus. Nessa tampa, no propiciatório, o sangue dos animais eram aspergidos para a expiação dos pecados. Era ali que Deus se encontrava com Moisés. Amém, irmãos? Aleluia, né? Por essa palavra. Partindo de um princípio, a gente vê que tudo que acontece no presente, toda a desordem que o mundo apresenta, desde dos séculos e dos séculos mais antigos, se deu pelo fato da desobediência do homem. Quando Deus criou Adão e posteriormente criou Eva, Deus tinha uma intenção. Qual era a intenção de Deus? Que esse homem ele pudesse expressá-lo, comendo do fruto da árvore da vida. Esse mesmo homem iria se multiplicar e iria dominar a terra nos seus 3 estágios, né? Céu, terra, né? E mares. Ou seja, o homem ele foi feito originalmente para recuperar o reino que Deus tinha perdido quando Satanás se rebelou. Então, o legado do homem vindo de Adão foi o pecado, e o fruto do pecado é a morte. A história é clara para nós que somos cristãos, e nós sabemos qual foi o antídoto para que o homem pudesse novamente poder estar diante de Deus e poder servi-lo novamente. Foi o que aconteceu? Deus enviou seu Filho para morrer por cada um de nós. E uma vez que a morte de Cristo foi consumada e ele foi aprovado por Deus, Jesus se tornou o Espírito que dá vida, e ali, como vida, ele poderia habitar naquele homem que estava fadado a queimar por toda a eternidade no lago de fogo, trazendo este homem a uma restauração. Esse homem, a partir daquele momento que creu, é o meu e é o seu caso, passamos a ter uma nova vida, e isso nós chamamos de um novo nascimento. Esse novo nascimento nos trouxe um presente, um dom gratuito de Deus, que é a vida eterna.
Da mesma forma que o fruto do pecado era a morte, e esse era o nosso destino, Deus mudou a nossa sorte em vida eterna. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, a salvação para a vida eterna não é o fim, é apenas o meio para que Deus possa usar a mim e a você para cumprir aquele sentimento, para cumprir aquele encargo de tempos passados. Deus, ele poderia simplesmente ter nos abandonado, Deus poderia ter feito uma outra raça, ter criado, sei lá, outro ser para chamar de seu filho, mas ele quis insistir, irmãos, em mim e você. Esse amor realmente é um amor que não se mede, né? É um amor incondicional. Então, amados, na leitura de hoje nós também vimos que a fé, ela nos traz a salvação. Ou seja, a salvação do homem não vem por conta das obras e sim por conta da fé. Amém? E também mostra que todo aquele que quis agradar a Deus por si mesmo, Deus não aceitou a sua oferta. Então, amados, nós precisamos de quê? Sempre estar baseado no sangue de Cristo. Aleluia! Esse sangue, ele nos reconcilia novamente com Deus. Amém? Louvado seja o Senhor. Então a gente via também a dificuldade que o homem tinha no Antigo Testamento para tentar se achegar a Deus. Irmãos, vamos ver aqui a figura do tabernáculo, onde tinha o átrio exterior, ainda tinha o santo lugar, ainda tinha o santo dos santos. E nesse lugar chamado Santo dos Santos, o sumo sacerdote, uma vez por ano, e a Bíblia diz, não sem ofertas, não sem sangue, podia entrar uma vez por ano para ter uma mini comunhão com Deus e ali pedir para que Deus pudesse não remir com o seu sangue os pecados do homem, mas apenas encobrir. Irmãos, o negócio era bem complicado. Mas louvado seja o Senhor, que quando Jesus Cristo morreu, o véu se rasgou de alto a baixo e um novo e vivo caminho foi aberto para mim e para você. Hoje, nós podemos ter acesso à comunhão com Deus, aonde? No Santo dos Santos. Uma vez por ano? Não, a qualquer hora. Basta eu e você invocarmos o Senhor, reivindicarmos a sua presença e em oração entrarmos diante da presença do Senhor. Então, louvado seja o nome de Deus e de Jesus Cristo por essa quinta-feira. Amém, amados.